Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva. Um lugar onde a gente gosta de compartilhar um pouquinho de experiências de vida para que você que nos escuta possa melhorar um pouquinho a sua vida, viver um pouquinho mais leve, viver um pouquinho mais saudável, viver um pouquinho de um jeito melhor, como a gente fala lá em Minas, né? E hoje eu estou aqui com uma convidada que foi uma indicação do meu amigo Pedro, com quem eu gravei o episódio anterior. Pedro HT. Pedro, um beijo para você, meu amigo. Olha só, tô aqui com a Cláudia para prosear com ela e para quem nos escuta, eu conheci a Cláudia pelo LinkedIn e pela fala do Pedro. E eu estou tendo a primeira conversa com ela. Comecei há uma hora atrás, mais ou menos. E a gente falou: vamos gravar? Vamos. E agora estamos aqui para gravar esse episódio. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda e grato demais por você dar essa disponibilidade para compartilhar aqui com as pessoas que nos escutam. Eu que agradeço pelo convite, espero poder compartilhar aí um pouquinho da minha experiência com o pessoal e também agradeço ao Pedro pela indicação. Legal. Bom, eu sempre começo falando assim: quem é Cláudia? De onde a Cláudia vem? O que que a Cláudia gosta? O que que a Cláudia não gosta? Conta um pouquinho para quem nos escuta. Quem é você, Cláudia? Então, pessoal, eu sou a Cláudia, eu sou do Paraná, né? Não sou de São Paulo, como a grande maioria das pessoas que trabalham aqui no mundo de TI, né? Mas eu diria que, primeiramente, eu sou uma pessoa muito curiosa, e isso foi o que me levou, né, até esse universo de tecnologia. Eu já passei por algumas profissões até cair aqui, mais especificamente no mundo dos dados. E eu espero poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês da minha experiência, da experiência de transição de carreira, um pouquinho do mundo de dados também, e inspirar outras pessoas que têm a intenção de fazer o mesmo movimento. Que legal. Curiosidade é uma das forças de caráter que a gente estuda na psicologia positiva, né? Ela é um comportamento que fica embaixo da virtude de sabedoria e que nos move para aprender, para expandir perspectiva. E pegando esse gancho, conta um pouquinho para nós dessa sua trajetória. Onde a curiosidade te levou? Que coisas que você já fez na vida que, através da curiosidade, te despertou esse interesse por coisas novas e assim por diante? Eu acho que curiosidade é o que faz a gente se movimentar, né? Curiosidade e também o fato de você querer sair do lugar, né? Faz você se movimentar. Então, por exemplo, você quer entender o motivo de um fenômeno. Então, você vai ter que ir atrás de descobrir, juntar as peças que ocasionaram aquele fenômeno a ocorrer, e aí descobrir a causa e muitas vezes buscar a solução, se for um problema. Então, acho que curiosidade é o que faz a gente se movimentar, e foi muito isso comigo desde o começo, desde as minhas outras carreiras até chegar aqui. Querer entender transformações, querer buscar padrões no que acontece no passado para poder replicar esse padrão nas ações futuras. Está tudo respaldado na curiosidade. E o que que você já fez com a curiosidade? Que áreas que você já passou? Porque um passarinho me contou que parece que você vem da área da nutrição, uma coisa desse gênero. Conta pra gente o que te levou pra nutrição e o que te trouxe, além da questão da curiosidade de te movimentar, interesse em vir para a área de ciências de dados. Tudo começou, na verdade, antes da nutrição, eu trabalhei muitos anos em cozinha, né? Trabalhei como chefe de cozinha, sempre observando cozinhar o quê? Cozinhar é você transformar um alimento e aplicando ali reações físicas, químicas naquele alimento até que aquilo se transforme em uma outra coisa, né? Tudo transformação. Então, tudo começou
trabalhando em cozinha. Meu interesse por comida, eu sempre gostei muito de comida, até hoje isso ainda continua. Então, meu interesse por comida me levou à nutrição. Eu tinha mais interesse em entender como que os alimentos eles agiam dentro da gente para nos levar a uma vida melhor, a um futuro melhor. Isso também está muito relacionado com dados, né? Quando você trabalha com dados, de uma forma mais geral, é o quê? Você buscar informações do passado, entender como que aquelas informações formam um padrão e aí replicar esse padrão no futuro, não é isso? Trabalhar com dados de forma geral seria isso, né? É um serviço de detetive, você ir pegando uma informação aqui, outra ali, e entender como que aquilo se conecta para replicar aquele padrão através da matemática no futuro, e muitas vezes transformar o que você descobriu em uma solução. Então, como a gente estava conversando ali um pouquinho antes, né, nesses 50 minutos aí que a gente se conheceu, é isso, usar a curiosidade para fazer esse trabalho de detetive, e aí tudo está interligado na nossa vida, né? Não existem disciplinas separadas. Então, eu utilizo muito das minhas experiências passadas no meu trabalho atual também, trabalhando com dados. E como que você foi cair na área de dados? Onde que surgiu isso? Foi alguém que você conheceu? Foi um site que você visitou? De repente, um e-mail que chegou na sua caixa, né? E pum, despertou a curiosidade. Como é que foi isso, Cláudia? Eu comecei, na verdade, a trabalhar com tecnologia, mas como você bem sabe, a área de tecnologia ela é muito vasta, né? Ela é segmentada em diversos setores. Então, eu comecei a estudar, comecei a fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, meio ainda descobrindo ali, desbravando os setores, sem saber ao certo para qual segmento específico eu iria caminhar. E aí eu acabei conhecendo o pessoal da Smart Decision, foi lá que eu conheci o Pedro. Através de uma espécie de bootcamp, eu entrei na empresa, né? Então foi um treinamento, e aí eles acabaram me contratando no final. E aí, nesse treinamento, a gente foi bem direcionado para essa parte de dados. Então, comecei ali, como a grande maioria das pessoas, estudando Python. E aí, conforme fui progredindo no treinamento, eu falei, nossa, isso aqui é muito relacionado com as minhas experiências passadas, justamente pelo que eu falei. Você está transformando uma coisa que aparentemente não tinha valor em algo que vai se tornar valioso, informação, né? Dados em si são dados, são coisas soltas, mas você tem que transformar isso em informação. E você faz isso quando você conecta, quando você faz o serviço de detetive, né? Quando você conecta as pecinhas do quebra-cabeça e transforma aquilo em um padrão. Então, foi através da empresa que eu trabalho atualmente que eu conheci. E aí, a partir disso, eu fui percebendo que era uma área muito interessante. Aí eu fui me aprofundando mais, fazendo outros cursos. Eu conheci o curso da Adriana Silva, não sei se você conhece ela, a ASN. Atualmente eu faço um curso lá com eles, e ela também é uma professora espetacular. E aí eu fui me aprofundando, fui entendendo como que funciona a estatística, porque ciência de dados é um conhecimento muito interdisciplinar, né? Tem a parte de negócios, você tem que saber conversar com pessoas, tem que saber comunicar o que você descobriu. Não adianta nada você ser o mago dos dados se você não consegue conversar com pessoas, se você não consegue passar a informação. Então, eu entendi que tem esse fator humano, né, na profissão. Comecei a estudar estatística, então eu comecei a entender ali como que a matemática nos ajuda a formular esses padrões, né? Que na verdade é tudo padrão matemático, né? A maneira que a gente explica a natureza, isso já vem lá dos primórdios, então essa parte de estatística também eu acho muito fascinante, e até por isso que eu falo que a Adriana Silva é uma professora espetacular, que ela tem a arte de explicar a estatística de uma forma acessível e trivial, que não é muito o que você encontra nos livros, né? Às vezes está escrito, parece que é grego. Então, a partir do momento que alguém te explica alguma coisa de uma forma que você entende, você consegue ver valor naquilo. E eu uso muito isso também nos meus próprios treinamentos, no meu trabalho. Também tento aplicar desse jeito.
E junto com a estatística, eu utilizei o que eu aprendi na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, que é mais a parte da computação, né? Daí é o terceiro pilar ali da ciência de dados, você operacionalizar ali, automatizar todos esses conhecimentos. Que bacana, que bacana. Você trouxe umas questões que me chamaram a atenção, que um dos motores que te move por trás disso, que é a curiosidade, né? Você falou, estatística, matemática, explica a natureza. O que mais te brilhou os olhos e te encantou quando você foi aprender e entender como que esses padrões matemáticos e estatísticos conseguem explicar um fato? O que que, pum, você fala assim, nossa, meu Deus do céu, que coisa interessante! E fez com que você quisesse aprofundar mais ainda, seja em estatística, seja em matemática, ou mesmo no pilar da computação para escalar tudo isso para uma velocidade de processamento muito maior do que a gente fazer no papel e na caneta e no lápis, por assim dizer. Bom, vamos começar falando sobre o que a gente vê muito hoje no mercado de trabalho, que é você pode muito bem abrir uma ferramenta e utilizar, e a ferramenta vai te cuspir uma resposta. Mas o que te torna valioso como profissional é você entender de onde vem aquela resposta. E aí a gente já pode puxar esse gancho também para o mundo de inteligência artificial, né? A partir do momento que você deixa um computador dar uma resposta no lugar de um ser humano, não concorda comigo que você entenda de onde que essa resposta vem? Por isso que eu acho interessante a gente não somente saber mexer em ferramentas, mas entender os modelos, né? Entender a matemática por trás dos modelos, que é isso que nos traz a capacidade de entender onde vem aquela resposta que, por exemplo, uma inteligência artificial está te cuspindo, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha que eu tento seguir. E aí, como eu comentei com você hoje mais cedo, às vezes eu entro em hiperfoco, começo a querer entender a fundo o funcionamento de alguma coisa, até que eu me dou por satisfeito e vou para o próximo. Que bacana. Você trouxe até uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas de conceitos e práticas de inteligência artificial, né? É, Você não falou isso, mas eu vou falar. Usar a IA generativa é muito fácil, relativamente dizendo. O difícil por trás disso está em você agregar valor. Como compreender o que está por detrás disso, como entender por que, que aconteceu o que aconteceu, como que aconteceu o que aconteceu, e com um olhar muito de solução e de como que eu generalizo ou eu replico um padrão, alguma coisa que aconteceu, né? Então, por trás dessa questão a gente conseguiu, eu até gosto do modelo 5W2H, what, where, when, who, why, how much or how long, para a gente poder contar historinhas por trás dessas coisas, né? E eu, de certa maneira, me identifico contigo também, que quando eu sei de alguma coisa, eu quero me aprofundar ainda mais naquilo, né? E ao aprofundar ainda mais naquilo, eu fico assim, meu Deus do céu, que legal isso que a gente está falando, que bacana isso que a gente está observando, e faz com que eu queira saber ainda mais a respeito disso. Pegando especificamente esse elemento, esse ponto, é, tem algum modelo que te chamou a atenção no jeito de funcionar? E quando você observa isso, você fala: Nossa, isso tem a ver com o jeito do ser humano se comportar. Nossa, isso tem a ver com o jeito da gente pensar, do jeito da gente fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que, abstraindo essas ideias, você chegou nisso? Eu acho que, na verdade, todos os modelos em si, né? Porque na equação matemática de um modelo, sempre tem um fator que é o que não nos deixa acertar 100% quando a gente roda aquele modelo. Que fator que é esse? O erro. E o erro está muito ligado à questão da própria aleatoriedade
do ser humano mesmo, né? A gente tenta entender ali o funcionamento de alguma coisa, entender um fenômeno utilizando todas as nossas variáveis. As variáveis são o quê? As características. A gente pode trazer isso para o ser humano como as camadas ali de um ser humano. Só que os seres humanos não são iguais. A gente tem uma certa padronização no nosso comportamento, mas sempre tem aquele detalhezinho que nos torna únicos, né? E aí, isso aí, na equação matemática, é representado pelo erro. Por isso que a gente nunca acerta 100%, os modelos nunca acertam 100% quando eles cospem ali a resposta. Então, acho que a resposta que eu posso te dar para essa pergunta seria essa, que o que nos faz entender que continua sendo um ser humano que está representando isso, né, que está construindo esses modelos, é justamente aquele ezinho ali na equação matemática que representa o erro. Eu adorei que você trouxe isso, porque isso nos torna literalmente humanos. Porque na condição humana a gente erra, né? Olha que bacana essa abstração. E tem um detalhe que quando eu olho para o lado da psicologia, né? Eu costumo brincar e falar que psicologia é lógica também, né? Como assim é lógica? É entender que fenômenos, que gatilhos, que situações nos levam a nos comportar de certa maneira, que causam emoções, sentimentos e comportamentos na nossa vida. Isso muito é lógica. E eu brinco que o ser humano, ele é lógico, só que ele é lógico com base na história do dado dele. O que significa isso? Se a gente pensa a nível de processo, tudo que nos acontece no ambiente que nós estamos inseridos pode ser um gatilho para disparar alguma coisa em nós. Ao disparar essa alguma coisa, um monte de histórias passa na nossa cabeça e essas histórias têm variáveis que são carregadas com o nosso dado. E isso nos torna único em responder um estímulo de um jeito nosso. Então, por Uhum. exemplo, se alguém fala dócil comigo, eu posso agir de um jeito e você de outro. O gatilho foi o fato, alguém falou de uma maneira dócil comigo ou de uma maneira agressiva, né? Mas a maneira que nós respondemos, o processamento é a partir da nossa história, a partir do nosso software instalado em nós. Esse é o nosso contexto, né? Exato, o contexto. E quando a gente observa dessa perspectiva, isso vai até para um lado de autoconhecimento. Quando eu tenho conhecimento de qual é o software que roda no meu sistema, eu entendo a minha lógica. E ao eu entender a minha lógica, eu entendo as minhas vulnerabilidades e os meus pontos de potência. Você trouxe, por exemplo, que um ponto de potência seu é a curiosidade. E junto dessa curiosidade, você citou o hiperfoco, eu ouso dizer que você tem junto amor ao aprendizado. Você deve ser apaixonada por aprender coisas novas, provavelmente, né? É. E aí isso te leva a, pum, algo te chamou atenção, você olha para aquilo, olhou para aquilo, você fala assim, quero saber mais. Aí você se debruça, pá, pá, entende, entendeu até que chega num nível e você fala assim, acho que já está suficiente. Vamos pro próximo. Né? Sempre tem alguma coisa a mais para aprender, né? Mas aí algum outro detalhe te chama atenção e você vai para o próximo. Pode revisitar o tópico anterior, nada te impede. Exatamente, exatamente. E nessa linha de raciocínio, você falou da sua curiosidade, você falou de certa maneira do seu amor ao aprendizado, e você falou que você hoje ensina, inclusive, as pessoas a mexerem com ciência de dados. O que você sente quando você está ensinando alguém ciência de dados? Eu tento aplicar o que os meus outros mestres me ensinaram, né? Então, um, um, uma coisa que eu tenho muito em mente quando eu estou tentando ensinar uma coisa que eu aprendi para outra pessoa é tentar passar aquilo de forma acessível, sem muito techniquez, assim, sabe? Porque, por exemplo, isso não somente na ciência de dados, mas qualquer, no contexto de tecnologia em geral.
é muito abstrato. Então, muitas vezes, se você está conversando com uma pessoa não técnica, não adianta você falar utilizando termos técnicos, porque é muito abstrato, você tem que trazer para o mundo real. Então, eu tento ensinar desse jeito, trazendo exemplos práticos, com linguagem acessível, para não somente mostrar como a gente utiliza a ferramenta em si, mas mostrar o que está por trás, como que você pode chegar naquela resposta, qual seria um caso de uso, né, daquela ferramenta. Tento seguir mais ou menos nessa linha. Eu acho que é a melhor maneira de ensinar, e porque foi a melhor maneira que me ensinaram, entendeu? Você tem um exemplo, só para ilustrar isso? Você poderia trazer um exemplozinho de como você faz isso? Por exemplo, ó, vamos pensar assim, quando você está... Começa lá o processo de dados, um ciclo de vida analítico. Então, o que você precisa fazer primeiro? Definir qual é o problema que você quer resolver. Beleza, entendemos ali qual é a dor da empresa, qual é o problema que a gente precisa resolver. Então, agora a gente precisa ir para a próxima fase, que é o quê? A gente precisa chegar até os dados. Utilizei a ferramenta, seja ela qual for, cheguei até os dados, agora eu preciso fazer o explorar. Preciso entender o que aqueles dados que eu tenho, na maneira que eu disponho atualmente, o que eles me informam. Então, eu preciso verificar ali nas minhas variáveis numéricas como que elas estão distribuídas. E aí, um exemplo de trazer isso, de explicar essa fase, por exemplo, de exploração de dados de uma maneira mais acessível, seria assim, ó. Eu quero entender como que os meus dados estão distribuídos em uma variável numérica. Então, vamos pensar na variável numérica como se fosse uma régua. Eu quero saber como que todo mundo está distribuído em cima da minha régua. Beleza, vou fazer ali um mínimo, um máximo, vou identificar uma média, que é o ponto central da régua, que está equilibrando todo mundo em cima da régua. Aí eu vou calcular um desvio padrão. Aí já começa um termo técnico. Como que você explica o que é um desvio padrão para uma pessoa não técnica? Ah, a gente pode explicar como se fosse como que os dados estão distribuídos em média em torno da média. Não fica mais fácil a gente explicar desse jeito do que eu pegar e cuspir uma fórmula e falar assim, ó, o desvio padrão é isso? Então é mais ou menos desse jeito que eu tento explicar as coisas para as pessoas, porque foi o jeito que me foi explicado e eu achei fantástico. Eu acho que é a maneira que a gente precisa explicar matemática, a maneira que a gente precisa explicar qualquer coisa técnica, sabe? Trazendo para o mundo real, trazendo para a linguagem acessível. Bacana, bacana. Então, por exemplo, nisso que você trouxe de processo, se a gente tivesse um problema que as vendas caíram, eu vou criar um cenário aqui, tá? Para a gente brincar nisso. As vendas caíram. Eu tenho uma empresa que vende celular. Tô brincando aqui com você em tempo real, tá? Tem uma empresa que vende celular. Eu vendo só pela internet. Eu tenho canal de venda que é o meu site. Eu tenho um app também e eu vendo pelo Instagram. Porque as pessoas, eu divulgo lá no Instagram, as pessoas me seguem no Instagram, do Instagram vai para o meu site, do meu site compram ou não compram. E as vendas caíram. Como que você contaria essa história a partir dessa perspectiva de que eu quero voltar a melhorar minhas vendas? O que, que você buscaria olhar de dados aí nessa história? Primeiro, a gente precisaria entender qual é o movimento das vendas para a gente, de fato, falar que as vendas caíram, né? Então, a gente tem que dar uma olhada ali no movimento dos dados, por exemplo, em torno de um ano inteiro, para ver se isso é uma questão de sazonalidade ou não. Se o que você considera como vendas em alta seria, por exemplo, baseado em uma data comercial ou não. Então, a gente primeiro precisaria tentar entender isso dentro de um espaço de tempo para ver ali o movimento e identificar se de fato elas caíram ou se simplesmente é o esperado para aquela determinada época do ano, por exemplo, né? Olha que bacana, isso que você acabou de trazer vai ao encontro de validar se uma sensação é de fato uma realidade, né? E a gente muitas vezes precisa fazer isso na nossa vida, né? É, esses dias eu até compartilhei com o próprio Pedro um desenho de perspectiva no Instagram.
né? Alguém fez um desenho de quadradinhos de perspectiva, pegou duas pilhas do mesmo tamanho, colocou uma num canto e a outra em outro canto. Quando você olha sob perspectiva, de acordo com o desenho que tem no fundo, a pilha de um lado parece gigante em relação à outra. Aí a pessoa que gravou o vídeo empurrou a pilha que parecia menor para ir ao encontro da outra pilha. Na hora que ela vai se aproximando, a gente percebe que no final das contas as duas pilhas são do mesmo tamanho. Mas o cenário por trás do contexto engana o nosso sistema, fazendo com que a gente ache que a pilha da esquerda era muito maior do que a pilha da direita. E esse elemento que você está trazendo é a ciência faz com que a gente desmistifique uma sensação equivocada. Porque eu posso ter uma sensação de que as vendas caíram. Só que, na verdade, se eu estou olhando o lucro, pode ser que minhas despesas aumentaram. As vendas estão de acordo com o esperado para a época, mas em função de eu ter tido uma despesa maior, seja por qual for, ao colocar a lupa e ao olhar de um jeito científico, eu tiro o viés de sensação, né? Que muitas vezes me engana, né? Uma vez eu ouvindo Clóvis de Barros Filho, ele falando como os nossos sentidos nos enganam. Eu posso pegar uma moeda, por exemplo, que é desse tamaninho, e se eu coloco na frente do Sol, ela fica maior que o Sol. E o Sol, a gente sabe que ele é infinitamente maior do que a Terra. Como que eu posso parar e pensar que uma moedinha é maior do que o Sol? É a perspectiva Sim. dos nossos sentidos nos enganando, né? Isso entra muito também na maneira que você conta uma história, né? Sim. Porque, por exemplo, vamos trazer de volta para essa questão de dados. Você vai aplicar ali o que você quer fazer e você vai chegar em uma resposta. E aí, como que você vai comunicar essa resposta? Aí já entra a questão humana. Por isso que tudo são ciências interdisciplinares, na maneira que você comunica o que você encontrou. Cheguei, ó, você estava falando ali de as vendas caíram. Beleza, descobri aqui nos dados uma resposta X. Eu posso chegar para a pessoa que me fez a pergunta, né? E falar assim, caíram. Ou não, eu posso falar assim, ó, baseado nisso, não caíram, ou é tudo a maneira que você comunica o que você encontrou, entende o que eu quero dizer? Entendo e quero te fazer uma pergunta curiosa em cima disso. Qual a história mais curiosa que já te aconteceu ao estar atuando com ciência de dados? Hum, deixa eu pensar. Ó, por exemplo, a gente hoje eu comecei a fazer um curso, estudar, e aí eu vi muito pessoas de diferentes áreas entrando ali, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi um momento que um certo rapaz falou assim, pessoal, a grande maioria das pessoas aqui eu sei que já são desenvolvedores, que tal, tem algum médico neurologista aqui na turma? Então, acho que isso foi a coisa que mais me chamou a atenção, foi esse fato relacionado até ao que a gente estava falando antes, né? Que hoje em dia não é mais, as coisas não são mais nichadas. As pessoas já estão com esse entendimento de que a gente precisa ter conhecimentos multidisciplinares para atuar em qualquer profissão, né? Então, por exemplo, a tecnologia, a inteligência artificial já não é mais um nicho específico de quem trabalha com TI. A gente já vê advogados utilizando, a gente já vê médicos utilizando, a gente vê pessoal das mais diversas áreas já com interesse até em estudar, né, de forma formal, entender como funciona. E aí entra no que eu te falei antes, a gente precisa entender de onde vem a resposta que a gente está recebendo a partir do momento que você deixa uma máquina responder por você, né? Então, acho que foi o que mais curioso me aconteceu nesses últimos tempos. Legal. Indo nessa linha de curiosidade novamente, eu vou pegar aqui e vou conectar com uma pergunta que eu fiz para o Pedro. E eu acho que para você talvez também saia de um jeito bem interessante essa pergunta. Se a inteligência artificial, ou ciência de dados, mais especificamente, onde você atua, né? Porque antigamente ciência de dados não era dita como inteligência artificial, né? Tudo que é trabalhar com dados
seja para descrever ou para predizer, é, virou o nome inteligência artificial, né? E com a generativa, a diferença é que a generativa ela cria coisas em cima dos dados do passado, né? É, se a IA ou a ciência de dados, para ficar até mais específico para ti, fosse uma comida, e você que vem até da área da nutrição, qual comida seria ela e por quê? Eu acho que eu vou te responder até de um jeito que talvez seja inesperado para você, mas eu acho que qualquer uma. Sabe por quê? Não qualquer comida, mas qualquer refeição, digamos assim, né? Para montar uma refeição, você vai precisar juntar alguns ingredientes de forma que eles conversem entre si. Você vai precisar lapidar esses ingredientes. Aí a gente já está falando ali da fase de manipulação de dados, por exemplo. E aí você vai precisar fazer com que eles tenham uma certa harmonia, né? Então, aí já chega a parte de você criar uma tabela e fazer transformações de forma que o seu modelo treine em cima de uma tabela que esteja condizente com a resposta que você está buscando. E aí, quando você está montando um prato, é muito isso. Você precisa fazer os ingredientes se conversarem para no final ser uma coisa só, uma coisa que tem coesão ali, né? Então, eu acho que a gente poderia dizer que qualquer prato bem elaborado poderia ter essa analogia ali com os modelos de IA, sim. Olha, a sua resposta me fez pensar que a melhor resposta não é que ela seja um prato, ela é o processo de produzir qualquer prato. Iria nessa linha de Sim, pensamento? Minha interpretação? isso. Quando o processo ele envolve técnica, ele envolve criticidade do que você está fazendo ali, né? Não adianta você simplesmente aplicar um monte de técnica solta, sendo que você não parou um minuto e pensou no que realmente você está fazendo, na resposta que está buscando, sabe? Então, sim, envolve o processo de fazer o prato, né? Que é você transformar o dado até que você consiga chegar em uma resposta. Legal, legal. E Cláudia, para quem está querendo entrar em ciência de dados, que dica que você daria para a pessoa? O que que ela tem que buscar fazer? Ela tem que fazer um curso, ela tem que ler um livro, ela tem que entrar num site. Que sugestões que você dá para quem quer entrar em ciência de dados? Eu acho que o principal componente é que a pessoa goste de estudar. Tenha consciência de que isso nunca vai parar. Porque, primeiro que, se você quiser ser um apertador de botão, você consegue ser um apertador nunca vai parar de estão evoluindo, né? Ferramenta muda de um tempo para outro. A gente agora está em um hype utilizando uma ferramenta X, dali a pouco você vai trocar, vai aparecer uma outra ferramenta que vai estar todo mundo falando sobre ela, mas não é a ferramenta em si, porque a lógica por trás sempre vai ser a mesma. Então, eu acho que o primeiro ponto para quem quer entrar é ter consciência de que é um campo promissor, é uma profissão que é muito satisfatória, você resolve realmente problemas e você chega a soluções, você padroniza, né, eventos do passado, mas como tudo na vida requer esforço e nesse campo em si requer um esforço adicional porque é um campo que é realmente multidisciplinar. Você precisa entender um pouco de como funciona um computador, um pouco de como funciona a matemática e estatística. Você tem que saber conversar com pessoas. Então, eu acho que o principal ponto é ter a consciência de que você nunca vai poder parar de estudar. Você precisa ter esse lado, né, de gostar de conversar com pessoas, porque você, por exemplo, você estava falando, vamos pensar em um problema de negócio, a gente quer verificar se as vendas caíram. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar primeiro conversar com o pessoal da empresa e tentar extrair informações deles para ver o que eles consideram como vendas caindo. E isso aí não é uma máquina que tem essa resposta, são pessoas. Então você precisa saber conversar. E eu entendo que isso não é o perfil de todo mundo, né? Tem pessoas que têm um perfil mais
mais quietinho, a pessoa gosta de trabalhar mais sozinha. Então, existem áreas da tecnologia que atendem esse perfil, mas aí quem trabalha com dados tem que ter esse perfil comunicativo, eu diria. Bacana, bacana demais. São elementos relacionados à personalidade que são cruciais para a gente escolher o que a gente vai fazer, né? Para que a gente possa de fato estar em nosso lugar de potência. Porque não adianta pegar uma pessoa que é mais introvertida, não tem tanto gosto por conversar, por exemplo, explorar coisas com pessoas e colocar para fazer isso, porque ela não vai se sentir bem, né? Outra característica que você trouxe, o gostar de estudar, né? Se a pessoa não curte muito ficar ali esmerilhando dado, entendendo, buscando compreender causas raízes das coisas, também não vai ser o lugar de potência da pessoa. E tá tudo bem, né? Cada um no seu lugar de potência. E a gente já caminhando aqui para os finalmente do nosso bate-papo, Cláudia. É, Vamos supor que essa mensagem ela pode chegar para o mundo inteiro. Vamos brincar assim que a gente tem o poder agora de apertar um botão de enviar e essa mensagem vai cair no celular de todo ser humano ao redor do mundo. Que mensagem você mandaria para as pessoas nesse mundão afora? Eu mandaria que, a partir do momento que você decide que você gostaria de fazer alguma coisa, você é uma força assim imparável, porque tudo é possível. Você não tem nenhuma limitação que vai te impedir de chegar lá a partir do momento que você decide que você quer. Então, se você, por exemplo, decidiu que você quer mudar de carreira, você pode mudar de carreira. Basta você se esforçar e estar pronto para quando a oportunidade passar. Então, eu acho que essa seria a mensagem que eu deixaria aí para o pessoal. Legal, e você é a prova viva disso, né? Transicionou de nutrição, que para quem não é da área pode achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas conforme você mesmo explicou, tem, né? A nutrição é a transformação de ingredientes e a ciência de dados é a transformação de dados, né? Para que a gente atinja objetivos finais, né? Muito legal isso que você trouxe, que vai ao encontro da gente não botar foco apenas no resultado, mas no objetivo e no esforço envolvido para que a gente possa chegar em algum lugar e comparando sempre a gente com a gente mesmo, né? Usar as outras pessoas como inspiração e não como comparação, né? Aí a gente pode ir galgando novos níveis e assim por diante. Cláudia, adorei conversar com você. Foi muito legal, muito proveitoso. Eu gostaria que você também deixasse aqui alguma mensagem final que você quiser falar, sem ser essa que você já falou, como se fosse para chegar para todo mundo aí ao redor do mundo. Como que as pessoas te acham? Que rede social que você ativa? Onde que você pode ser encontrada? Que as pessoas podem falar com você? Esse espaço é seu para concluir. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo espaço para a gente poder conversar, dividir um pouquinho as experiências, né? Agradeço ao Pedro também pela indicação. E quem quiser me encontrar, pode me procurar lá no LinkedIn. De repente, vocês me encontrarão também em alguns cursos do próprio SAS, né? Eu sou uma instrutora oficial SAS. E eu estou aberta aí a troca de experiência. Se alguém tiver alguma curiosidade ali, quiser saber mais sobre transição de carreira, sobre qualquer pergunta da vida em geral, eu estou aberta ali a contatos, né? E eu agradeço pelo espaço mais uma vez. Novamente, Cláudia, grato demais pela prosa, por sua generosidade de abrir espaço na sua agenda para a gente bater esse papo hoje aqui. E você, querido ouvinte da nossa família Psicologia IA Positiva, gostou desse episódio? Manda para os amigos, para as amigas, para que elas também possam aprender um pouquinho aqui com as experiências que a Cláudia compartilhou. Lembre-se também de sempre dar o like, porque isso ajuda o algoritmo na ciência de dados a elevar e dar mais relevância para esse episódio.
e até a próxima.